Olá, uma nota muito breve antes de começarmos este episódio. Na conversa falamos das perguntas que o PSD enviou a António Costa. Ora, quando gravámos esta conversa, ainda não eram conhecidas as respostas do Primeiro-Ministro ao grupo parlamentar do PSD. Agora, vamos à conversa. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A pergunta que o Governo ainda não respondeu sobre o SIS. Liguei imediatamente ao Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro estava, penso que a conduzir e não atendeu. Liguei ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, a quem reportei este facto. O Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, julgo que estava ao lado do Secretário de Estado, também junto do Primeiro-Ministro, da Modernização Administrativa, que disse que eu devia falar, disseram que eu devia falar com a Ministra da Justiça, coisa que fiz, e depois reportei o facto e depois disseram-me que que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos. Foi isto. A 29 de abril, numa conferência de imprensa, João Galamba descreveu pela primeira vez os passos que terão sido dados e que levaram a um alerta para o SIS. Em causa, o computador levado do Ministério das Infraestruturas por Frederico Pinheiro, o ex-adjunto demitido por Galamba. Um dos nomes visados na descrição feita pelo Ministro é o de António Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Mas mais de um mês depois, e perante a enorme polémica, Mendonça Mendes continua sem responder à pergunta se falou ou não com João Galamba naquela noite. Porque é tão sensível uma pergunta aparentemente simples? Vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, tu fizeste as contas às perguntas e às não respostas. Quantas vezes já foi perguntado ao Governo, nomeadamente a António Costa e ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, se confirmam ou não aquilo que João Galamba disse na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP? Quem é que lhe disse para contactar o SIS? O gabinete do Primeiro-Ministro, o Secretário de Estado, sim. Foi o Secretário de Estado, Mendonça Mendes. Pronto. Rui Pedro, isto já foi confirmado? Por 28 vezes não foi confirmado. 28 vezes? 28 vezes. A pergunta já foi feita 28 vezes, pelo menos. Só no espaço de uma semana foi feito esse número total de vezes. O que é que disse a João Galamba nessa noite? Eu quero repetir que nos devemos concentrar naquilo que é essencial. E concentrar aquilo que é essencial é na vida dos portugueses. Primeiro, num congresso do PAN, ao Secretário de Estado António Mendonça Mendes, logo aí uma série de vezes. Depois a António Costa, no debate de política geral, muitas vezes, mais de uma dezena de vezes. Eu insisto também, eu não vou andar aqui neste rodriguinho de quem falou com quem, a que horas falou com quem. Não, eu vou-me cingir ao que é essencial. E depois, novamente, ao mesmo Secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, numa outra convenção, neste caso do Bloco de Esquerda, em Lisboa. Foi o senhor que deu indicação a João Galamba para chamar o SIS, para que houvesse uma intervenção do SIS na noite de 26 de abril? Hoje, no encerramento da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, a Coordenadora Nacional disse uma frase com que eu não podia concordar mais. Nós temos que concentrar no essencial. E, entretanto, o PSD enviou um conjunto de 15 perguntas ao Primeiro-Ministro. Entre essas 15 perguntas está a tal pergunta, Rui Pedro? Sim, está a tal pergunta e até mais do que uma vez. Às vezes desdobrada, mais até do que uma vez, existe lá essa pergunta para perceber se de facto foi assim que aconteceu e em que forma que aconteceu. E, na verdade, o que é que o Secretário de Estado Adjunto António Mendonça Mendes terá dito a João Galamba, ou seja, o que é que lhe disse especificamente. É isso que o PSD tenta saber nestas várias perguntas. E podes dar-nos exemplos de algumas dessas 15 perguntas? Sim, até precisamente desta que estamos a dizer, deste ato em específico. Por exemplo, uma das questões. O Ministro das Infraestruturas declarou que foi o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro que sugeriu a intervenção
do CIRP/SIS. Qual o fundamento dessa sugestão? Quando é que ocorreu e em que termos? Isto é uma das questões. Por exemplo, uma outra, a seguinte. O Ministro das Infraestruturas declarou mais do que uma vez que informou o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro sobre a situação vivida no Ministério e a intervenção do CIRP/SIS. Quando é que isso ocorreu e em que termos? Portanto, há aqui uma insistência, como eu dizia, relativamente a este episódio em concreto, e depois o PSD vai por aí fora e quer saber um bocadinho mais do que estava no computador. Enfim, as questões são todas elas relacionadas com o SIS, mas há de facto uma incidência neste assunto misterioso por resolver. Rui, as perguntas são feitas pelo grupo parlamentar do PSD. O Parlamento tem o dever de fiscalizar a ação do Governo, por isso pode e deve fazer perguntas ao Governo, mas neste caso o Primeiro-Ministro pode responder por escrito, não precisa de responder de viva voz no Parlamento? Um direito que o Primeiro-Ministro em funções tem de responder às perguntas dos deputados por escrito. Até é também extensível a comissões de inquérito e portanto, e a outro tipo de instrumentos parlamentares. O Primeiro-Ministro tem no fundo, um direito especial que existe para Primeiro-Ministro, Presidente da República e também antigos Primeiros-Ministros e antigos Presidentes da República, e por norma utilizam, ou seja, ninguém pega nestas questões e depois vai respondê-las de viva voz. Portanto, a expectativa aqui é que o Primeiro-Ministro responda a estas questões. E nem é inédito no caso de António Costa, não é? Não, aliás, as perguntas que Luís Montenegro tinha feito na altura sobre um caso muito específico, no caso do BPI, também demorou imenso tempo a responder. Desta vez, António Costa tem aqui uma potencial faculdade, que é o facto de ter as perguntas na sua posse permite-lhe controlar de certa forma o tempo e a narrativa. O que é que eu quero dizer com isto? Que se o Primeiro-Ministro quiser antecipar a ida de Mendonça Mendes ao Parlamento, o momento em que vai lá, o Primeiro-Ministro pode decidir queimar o assunto antes dessa ida. Portanto, ele vai fazer aqui uma gestão de tempo, pode até levar vários meses a responder à questão, como fez num outro caso quando foi Luís Montenegro a dirigir-lhe as perguntas, ou pode decidir responder rapidamente e tentar esvaziar e controlar a narrativa antes da ida do seu secretário de Estado adjunto à comissão, à primeira comissão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, na Assembleia da República, que já está marcada. Já está marcado, precisamente. Mendonça Mendes vai ao Parlamento a 6 de junho. E aí, Rui Pedro, como é que funciona? Ele pode ser obrigado pelos deputados a responder à pergunta à qual se tem esquivado nestas dezenas de vezes? Bom, eu acho que politicamente ele não tem condições para não responder à questão. Ou seja, uma coisa é a pergunta ser-lhe feita no contexto que tem sido feito e o secretário de Estado ir dizer não é o momento, isto não é o essencial, eu não quero falar sobre isto agora. Outra coisa é ser chamado especificamente para esclarecer esse momento a uma comissão, que é a primeira comissão, é a mais importante da hierarquia das comissões parlamentares, daquelas que são permanentes, dizer eu não vou responder, eu não quero responder. Portanto, há muito pouca margem política para o fazer. Portanto, não sendo uma obrigação de lhe ser uma pistola apontada à cabeça, o secretário de Estado adjunto, à partida, terá que responder à questão, sendo que não tem o mesmo grau de gravidade do que uma comissão de inquérito, caso ele decidisse, enfim, não quero acreditar que um governante parta com esse espírito, mas se ele decidisse, por exemplo, mentir, omitir, contar uma meia-verdade, não estava a incorrer no mesmo perigo criminal de fazê-lo numa comissão de inquérito. Lembramos que o PS chumbou essa audição em sede de comissão de inquérito e, portanto, a audição vai ser feita numa comissão normal. Atenção, que o que se espera de um governante é que seja sério e que responda à questão com a verdade, e se for assim não há problema nenhum, fica respondida a questão do ponto de vista político e o secretário de Estado cumpre a obrigação de responder àquilo que é o escrutínio dos deputados. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Vamos tentar perceber porquê tanto receio em responder à tal pergunta.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, vamos agora regressar a João Galamba e à versão pública e oficial, diria. Quem é que chamou o SIS? Olha, Ricardo, a questão é, quem chamou o SIS foi a chefe de gabinete, João Galamba, sem lhe dizer nada. Agi cumprindo as orientações que recebi, pedi uma chamada para o CIRP. E, portanto, esta versão foi mais ou menos corroborada e confirmada até pelos próprios serviços de informação e, portanto, não há aqui grande margem neste aspecto quanto a quem chamou efetivamente. Mas o próprio ministro João Galamba, alegadamente, não sabendo que a sua chefe de gabinete já tinha chamado o SIS, ligou para o gabinete do Primeiro-Ministro, aliás, até ligou primeiro para o Primeiro-Ministro, já podemos ir lá, mas ligou para o gabinete do Primeiro-Ministro, neste caso para o Secretário de Estado Adjunto, e diz que foi o Secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes, que lhe disse, ou que lhe sugeriu, que ligasse para o SIS uma vez que estava em causa uma matéria de dados. Isto vinculou o gabinete do Primeiro-Ministro como se estivesse a legitimar a ação do próprio gabinete de João Galamba. Daí a centralidade desta história. O que também torna central é o facto de tanta gente ter confirmado alguns factos que João Galamba apresentou e este facto ainda não ter sido confirmado pelos envolvidos. Quando dizes tanta gente, é a Ministra da Justiça, o Ministro da Administração Interna? Confirmou a Ministra da Justiça, embora tenha alterado um bocadinho a versão de João Galamba, confirmou o Ministro da Administração Interna, que foi contactado por João Galamba, confirmou a Ministra da Presidência, que nem sequer tinha sido confirmada por João Galamba, portanto, ela colocou-se ela própria na noite do crime, aqui temos que pôr umas aspas, não estamos aqui a fazer o juízo. É possível que tenha ocorrido um crime. Exato, mas não vamos ser nós a fazer essa questão. Nós não somos o Ministério Público. Vamos chamar noite fatídica. E este contacto em particular, sendo que até era dado muito especificamente, ao lado dele estaria o Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo, e portanto há vários detalhes, mas nenhum deles, nem o Primeiro-Ministro, que certamente é informado pelo seu gabinete, nem António Mendonça Mendes, confirmam que este contacto existiu, nem os termos em que existiu. E o Primeiro-Ministro soube o quê nessa noite? Bom, a noite, à meia-noite muda a noite, não é? Passa a ser madrugada. Estamos a falar dia 27. De 26 de Abril, 27 de Abril. 26 para 27. E António Costa foi contactado uma primeira vez, ia a conduzir. É rigorosamente verdade o que o Sr. Ministro das Infraestruturas me disse. Tentou-me ligar, eu estava a conduzir, tocou o telemóvel, a minha mulher até pegou no telemóvel, verificou quem era. Quando cheguei ao hotel... Estava de férias em Itália. O próprio contou isto no debate de política geral. Enfim, já mais por volta de 1, 2 da manhã, é o espaço temporal que temos. Foi então, contactou então João Galamba, partiu a chamada de António Costa para João Galamba, e é aí que o Ministro das Infraestruturas lhe terá dito, entretanto, que a chefe de gabinete já tinha ligado ao SIS, e que António Costa achou que estava muito bem. O que há para esclarecer aqui é o que é que o gabinete de António Costa decidiu dizer a João Galamba sem António Costa saber, se isso foi ou não fundamental para João Galamba manter a decisão de Eugénia Correia no momento em que ela em que soube que ela já tinha contactado o SIS, e portanto isso é precisamente o ponto que está aqui, é a ponta solta que ainda ninguém conseguiu agarrar. E o Presidente da República teve algum papel no meio disto tudo? Bom, António Costa quase que teve ali um lapso no debate de política geral e disse que tinha falado com o Presidente da República. A seguir, André Ventura questionou e ele veio logo dizer que não, agradeço porque de facto não contactei o Presidente da República. Nessa noite? Nessa noite. E o Presidente da República, que entretanto já falou sobre o assunto,
também veio de uma forma intrincada, truncada, de criar mais confusão, a dizer eu falei com a mesma entidade. Somando um mais um, dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29. Sem dizer que a mesma entidade era o Primeiro-Ministro, mas a verdade é muito simples. Na noite, dia 29, ele falou com o Primeiro-Ministro à noite, ele não lhe falou sobre o SIS. Mais tarde, quando falaram, foi o Primeiro-Ministro a contar-lhe assuntos sobre o SIS. Resumindo a situação, Marcelo Rebelo de Sousa podia ter só dito isto. Primeira vez que falei com o Primeiro-Ministro quando ele estava de férias, ele não me falou logo no SIS, falou-me uns dias mais tarde. Isto tudo evitava uma série de equívocos que ao longo do dia de quarta-feira existiram, precisamente porque o Presidente disse só falei com uma entidade, etc, e enfim, criou ali uma confusão que era desnecessária. E há aqui outra ponta solta importante, e tudo isto contribui para a polémica, mas às vezes não é muito fácil de percebermos também o porquê de tanta polémica, que é a questão da atuação do SIS, se foi legal ou ilegal. E este é um dos pontos fulcrais desta questão, não é? Sim, o Primeiro-Ministro está absolutamente convicto de que a atuação foi ilegal. A oposição insiste num ponto que é, se existiu de facto um roubo, como o Primeiro-Ministro diz, como o Ministro das Infraestruturas diz, como a chefe de gabinete chegou a dizer, de uma ou de outra forma, enfim, podemos estar aqui a discutir semântica, então o SIS não podia agir porque não é uma entidade policial, não é? Com esse tipo de poder. E portanto há aqui uma grande confusão, que é, se de facto era um roubo, não era a entidade que devia atuar. Houve um roubo, atuou, cria aqui uma questão aparentemente de dúvida da legalidade. Mais uma vez, António Costa, que está pela legalidade, e os outros dirão, bom, em dois juristas há 4 opiniões. Claro. E portanto dirão sempre que uns dirão que é legal, outros ilegal. Para alguns não há dúvida nenhuma que foi ilegal, para o Primeiro-Ministro não há dúvida nenhuma de que a ação foi legal. Rui, então o que pode estar aqui em causa no meio de tudo isto é se o Governo, ao mais alto nível, ativa o SIS para uma tarefa que o SIS não pode desempenhar, então temos aqui um problema. Sim, precisamente. E o grande problema aqui é que esta ativação foi feita pela chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas. Ou seja, o ponto que sabemos e que está confirmado até este momento é que a chefe de gabinete, João Galamba, ativou o SIS de mote próprio. Achou que tinha poder suficiente. O patrão dela, João Galamba, não o fez sem ter o conforto do gabinete do Primeiro-Ministro. E a posteriori, sem o próprio saber, tentou procurar essa validação junto do gabinete do Primeiro-Ministro. O que ainda é do desconhecimento é que tipo de indicações é que foram dadas do gabinete do Primeiro-Ministro para João Galamba a validar essa intervenção do SIS. Porque não sabemos que depois chamadas subsequentes a que existiram, não sabemos se a Eugénia Correia voltou a falar com o SIS e disse o gabinete do Primeiro-Ministro também já sabe, concorda, não sabemos de nada disso. E, portanto, é importante esclarecer este ponto. É importante ter a resposta à tal pergunta que já foi feita 28 vezes e agora 29, porque o PSD voltou a fazer a mesma pergunta, e tudo isto pode resultar numa contradição insanável entre aquilo que será uma versão oficial do Primeiro-Ministro e aquilo que será a versão de Galamba. No fundo, Rui Pedro Antunes, onde é que está o busilis aqui, desta pergunta? Isto pode ser fundamental e vou tentar esclarecer isto da forma mais simples. Quando João Galamba envolveu uma série de outros ministros, todos vieram dizer aquilo que João Galamba disse é verdade, foi mesmo assim, ele ligou-me. Quando chegou a António Mendonça Mendes, o que António Mendonça Mendes respondeu foi: isto não é o mais importante, não vou responder, agora tenho que ir embora. O importante é estar aqui porque estamos no Congresso do PAN, o importante agora é falar do Bloco de Esquerda, e nunca confirmou. Todo o desconforto, o Primeiro-Ministro igual, todo o desconforto do Secretário de Estado adjunto e do Primeiro-Ministro em confirmar, levantaram as suspeitas de, ponto número 1, se a chamada ocorreu mesmo, em que termos é que ocorreu e o que é que de facto, no caso de ter ocorrido,
o secretário de Estado adjunto disse a João Galamba. Se a chamada não ocorreu de todo, o que é apenas uma suposição com base no desconforto, não é? A ter acontecido, se António Mendonça Mendes agora vier dizer João Galamba não me ligou, eu não lhe dei indicação nenhuma, estaríamos perante uma falta à verdade do ministro João Galamba na comissão de inquérito à TAP. Qual é a gravidade disso? É que um ministro ou qualquer pessoa que esteja a ser inquirida numa comissão de inquérito, se faltou à verdade, é similar a ter cometido perjúrio em tribunal. Porque nessa matéria, os poderes da comissão de inquérito são muito similares aos poderes de um tribunal. E os deveres de quem está a ser ouvido também. E aí estaríamos perante aquilo que, na minha ótica, na minha leitura, enfim, vale o que vale, porque António Costa claramente tem uma bitola diferente de muita gente, só podia ter um desfecho, que era a admissão de João Galamba e sem hipótese de voltar atrás. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares, sonoplastia de Diogo Casinha e a música do genérico é do João Ribeiro. Deixo ainda um pedido que para nós é mesmo importante. Clicar em seguir na aplicação que usa para ouvir podcast, seja a Apple ou a Google Podcast ou no Spotify. Para nós é mesmo importante que nos siga. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.